Boa noite, irmãos e irmãs, colaboradores do Centro Espírita Esperança. Novamente nos reunimos para momentos de reflexão, agradecendo as bênçãos do Criador e solicitando aos benfeitores espirituais nos mantenham em sua paz. Para bem compreendermos o tema do encontro, nós encontramos a amiga espiritual Joana de Ângeles quando ela nos fala que há 2000 anos eram, sem dúvida, dias de contrastes e paradoxos na casa de Israel, que acreditava merecer a supremacia na terra como povo eleito de Deus. Então havia a predominância do direito, da força sobre a força do direito. Os valores éticos eram manipulados pelas circunstâncias. Existia a escravidão política, social, econômica, de credo, de etnia. Os interesses giravam em torno da posse, fosse de bens materiais ou de pessoas. Mas lentamente o paganismo entrava em decadência. É nesse momento que chega Jesus, para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. Mas Jesus, quando adulto, ele percebeu a limitação e a estreiteza nos templos de pedra para a sua palavra no mundo. Então ele principia à beira do lago de Genezaré, em pleno santuário da natureza, rodeado por pássaros, por flores, um poema de amor recitando o Evangelho de Deus para toda a humanidade de todos os tempos. Multidões ouviam-lhe a doce voz. Eram doentes, aleijados, pobres, aflitos, mulheres, homens, jovens, velhos, crianças. Todos acompanhavam-no alegremente. Nesse dia, eles estavam aguardando o Rabi, no sopé de um monte, em Cafarnaum, para ouvi-lo novamente. O mestre estava em uma casa nas redondezas. E lá dentro estavam Jesus e os seus seguidores. E um deles, Levi, que depois vai se tornar Mateus, que estava acompanhando também o mestre, ao olhar pela janela da casa onde estavam, ficou surpreso com aquele grupo heterogêneo que ali estava. E ele então vai perguntar aos companheiros como o mestre conseguirá implantar a boa nova com esse grupo. E Jesus então, percebendo a intenção e a pergunta, vai responder: Levi, quem governa o mundo é Deus. E até que a esponja do tempo absorva as imperfeições da terra, através de séculos de reencarnações necessárias, é imprescindível cuidemos dos espíritos brandos e humildes dos vencidos. E ele faz uma pergunta: se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, Levi, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, nós os sentimos tão unidos ao céu em suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de Deus em seus espíritos. Levi
já observaste algum vencedor do mundo com a mais alta preocupação do que a de defender os frutos da sua vitória material? É imprescindível, pois, olhemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para esses corações, Deus irradia bênçãos de infinita bondade. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes dos espíritos são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. São a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então é sobre os vencidos da sorte, que suspiram por um ideal mais puro, que a boa nova assentará suas bases divinas. Após dizer isso, o mestre saiu da casa. Sentou-se em uma saliência da rocha, ajustou, segundo os benfeitores espirituais, a sua vibração espiritual, para que acontecesse melhor e efetiva possibilidade de compreensão para o auxílio a todos, num vigoroso processo de sintonia, e começou a falar, entoando o cântico dos cânticos, o sermão do monte ou da montanha, o primeiro e principal discurso, se assim podemos dizer, do sublime Galileu. Então Jesus iniciou o sermão do monte pelas bem-aventuranças. É o nosso tema. Mensagem divina para os homens de todas as épocas e de todas as etnias. Instruções definidoras das qualidades de caráter que todos devemos desenvolver, se quisermos um dia penetrar no reino dos céus. Antes nós vamos entender bem-aventurança. Na filosofia grega, bem-aventurança quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e o supremo bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido de sua vida. Então o mestre começa a dizer: bem-aventurados os pobres pelo espírito, os que têm puro coração, os misericordiosos, os que choram, os brandos, os que têm fome e sede de justiça, também os pacíficos, aqueles que sofrem perseguição pela justiça. E ele vai dizer também: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui ele está se referindo aos que ele escolheria. Então, quando ele nos traz a frase completa, bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está nos falando da riqueza em qualidades morais para o mundo espiritual. Daqueles que são felizes porque têm consciência de sua carência espiritual, que buscam a humildade, a bondade, a fraternidade, tudo aquilo de que necessitam. É nesse aspecto que nós vamos encontrar, então, que Deus quer espíritos ricos de amor, aqueles que acumulam tesouros no céu, o que Jesus já havia falado, e que são pobres de orgulho, que são humildes, que nunca mostram o que sabem e nunca dizem ter o que têm, porque a modéstia é o seu modo habitual. E eles são sábios porque sabem que não sabem.
Então, sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. O humilde é simples no falar, é sincero e franco no agir, não faz ostentação, é tolerante, compadecido, suporta a injustiça. São os que amam a Deus e ao próximo tanto quanto a si mesmos, porque eles se estudam permanentemente para verem o que precisa ser extirpado e imploram o auxílio espiritual para fortalecê-los, ajudando-os na caminhada. Então, são os pobres de ambições escusas, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, porque ajudam em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, atentos à vontade de Deus e distraídos das exigências da personalidade, porque sabem, viverão sem novos débitos no rumo do futuro, segundo os ditames sublimes da evolução. O Mestre também nos traz que são felizes os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, para ser puro de coração, nós temos que conhecer a verdade para nos libertarmos. Jesus já havia dito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela nos libertará de nós mesmos. Porque a pureza significa um estado íntimo, livre da contaminação das zonas de remorso, das paixões inferiores, situadas no inconsciente profundo. É dali que saem as nossas idas e vindas milenares para a Terra. Quando nós estamos no mundo espiritual, que estamos infelizes, nós buscamos as respostas. E na tela mental, então, os construtores da vida nos apresentam as zonas de remorso, onde nós temos dívidas a resgatar. E aí nós temos remorso, nos arrependemos, e o outro passo, solicitamos uma nova etapa reencarnatória para quê? Para que possamos remir as nossas dívidas anteriores. O apóstolo Paulo nos deixou uma informação preciosíssima: transformai-vos pela renovação da vossa mente, mente, espírito. Nós precisamos nos transformar para melhor, porque nós estamos numa trajetória vitoriosa. Ele também vai nos deixar: bem-aventurados os que têm puro coração. Mas a verdadeira pureza não está somente nos atos. Nós vimos há pouco, a renovação está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Naquela pessoa que nem sequer concebe a ideia do mal, já tem progresso realizado. Naquela outra, a quem essa ideia acode e ela a repele, há processo em vias de realizar-se. O progresso está sendo feito. Mas naquele que pensa no mal e nesse pensamento se satisfaz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então os limpos de coração, coração-sentimento, que projetam a claridade de suas intenções nobres, pensamentos positivos, altruístas, sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares e conseguirão penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Então nós encontramos explicações de que, se nós tivermos vontade, se nós tivermos decisão, nós conseguiremos modificar os nossos pensamentos.
para modificar as nossas telas mentais e com isso modificar todo o nosso cenário íntimo e irradiarmos positividades para onde estivermos. Também ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia é miseratio cordis, coração compadecido. É a vivência do amor nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Iniciamos pelo perdão, perdão das ofensas. O perdão de coração, não de lábios, é desculpar e esquecer. Isso demanda tempo, porque é preciso que nós introjetemos, é reflexivo e é preciso autossuperação. Nós devemos saber dar a outra face. Então nós desculpamos, muitas vezes não esquecemos, mas é preciso desculpar e esquecer, porque senão nós ficaremos presos àquele ato negativo. Isso nos prejudica. Também vai nos falar da indulgência. Nos ensinando que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Nós estamos então observando que indulgência, perdão e benevolência é a caridade segundo o Mestre. Aqui nós temos dois aspectos: somos indulgentes e desculpamos. Isso nos dá condição de obter misericórdia, porque é causa e efeito. Feliz o que é misericordioso, porque causa e efeito obterá compaixão. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. É uma outra bem-aventurança. O choro, o sofrimento, são consequências da incompreensão da lei do amor e dos transviamentos dessas leis que regem a evolução humana. O amigo espiritual Emmanuel já nos falava: o homem ainda é infeliz porque ele teima em viver ao arrepio da lei do amor. Porque nós não viemos para ser infelizes. Nós vimos há pouco, nós temos uma trajetória vitoriosa, elaborada adredemente. Então nós não podemos ficar nessa possibilidade de sofrimento e de choro, porque é uma consequência menor. Nós não compreendemos o que estamos fazendo na Terra. Então eles são felizes porque sabem esperar sem reclamações, porque suportam com resignação, compreendendo que os adversários e as circunstâncias que os ferem os ajudam a progredir para situações melhores, pois eles já iniciaram o resgate dos débitos anteriores. Quando compreendemos a lei do amor, nós temos resignação, não reclamamos, compreendemos que nós estamos sendo auxiliados. Então aqueles que nós achamos que nos fazem chorar e nos fazem sofrer, eles são nossos impulsionadores para situações melhores. Porque é graças a eles e graças à misericórdia de Deus que nós já estamos resgatando débitos
de passado, próximo ou não. Também encontramos bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. E eles nos dizem, a violência sempre foi um meio utilizado pelo homem para o domínio, em prejuízo dos mansos e cordatos. Mas nós sabemos, a terra está passando por profundas transformações, e esse processo é de seleção, e já está em curso. Abrindo e fechando rapidamente um parêntese, esse processo de seleção já está conosco há mais de ano. É um vírus. E eles nos dizem, uma nova era de paz e felicidade vai se instalar para os brandos e pacíficos que aqui permanecerem. Observemos, instruções de 1000 e tantos anos, estava nos dizendo exatamente como será daqui mais alguns anos com a terra retificada ou regenerada. E todos aqueles que estiverem nesse contexto de brandura e pacificação vão permanecer. Então encontramos hoje, para o mundo materializante, a mansidão é um sinal de fraqueza. Mas o mestre já nos declarava naquela época, aprendei de mim porque sou manso e humilde de sentimentos. Ele já nos dizia. Então vamos encontrar os pacificadores. E ele vai dizer, são felizes porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui o mestre nos convida a investirmos na paciência, que é o valor essencial para sermos pacificadores. Tudo o que acontece durante o nosso dia nos leva a treinar a paciência, que é também uma caridade. E nós então começamos a pensar sobre nós, como somos durante o nosso dia a dia. Nós temos paciência? A afabilidade e a doçura também fazem parte do pacificador, porque define uma relação fraterna nos momentos domésticos, nos momentos de trabalho, nos momentos de relações em geral. E aí nós novamente nos questionamos, nós somos afáveis, calmos, dóceis? Nós somos fraternos com os nossos amados? No nosso trabalho, onde nós vamos, nós irradiamos a alegria e a ternura? Então ele vai falar da paz. É um estado de espírito. Mesmo que à nossa volta tudo pareça desmoronar, se nós estamos bem, nós conseguimos nos manter serenos. Quando nós estamos bem, nada nos incomoda, nada nos atinge, porque nós estamos felizes. Quando nós não estamos bem, qualquer situação, por mínima que seja, é motivo de explosão. E é isso que eles nos informam. A paz é um estado íntimo. E nós precisamos, então, construir essa paz dentro de nós. Mas para que a paz seja uma realidade em nossa vida, nós temos a necessidade de despertarmos com urgência. Desperta, ó tu que dormes, lembram de Paulo? Levanta-te dentre os mortos que o Cristo te auxiliará. Mortos na materialidade. Então, para que nós tenhamos paz conosco, nós devemos ter coerência entre pensamentos, palavras e ações. E é natural que assim seja, porque
Nós somos geradores de pensamentos. Nós somos um dínamo gerador. Então, nós precisamos pensar, era o que Jesus falava, vigiai vós, os vossos pensamentos. Então a coerência, o pensamento positivo, altruísta, leva a que essa emissão natural que se irradia transmute-se em palavras positivas e altruístas. E quando nós pensamos e estamos falando, nós estamos preenchidos pela paz íntima. E aí, desculpem, e aí nós vamos agir corretamente em benefício de todos. Também nós devemos ter paz com o próximo, conviver com as diferenças, respeitando os direitos de todos. Como nós estamos em paz íntima, nós conseguimos ter paz com o próximo, porque é irradiação natural. E também a paz com o ambiente. Observemos que é um encadeamento que precisa iniciar nos pensamentos daquele que está tentando a paz. Então a paz com o ambiente é a busca da harmonização com o mundo em que vivemos. Para que tenhamos uma rápida visão, o homem vive sem paz. Porque observemos o mundo em que vivemos. Nós temos um planeta Terra e já se gastaram ou já se gastou o equivalente a 3 planetas Terra. Pela falta da paz íntima de cada um, pelo desrespeito a tudo que é respeitável, levando a desarmonização a partir do homem a todos os ambientes onde vive. E por isso nós encontramos o pequenino vírus que nos coloca para repensar o que estamos fazendo sobre o planeta. Também ele vai dizer que são felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E nós compreendemos a justiça dos homens é falha, porque julga superficialmente. Mas nós iludimos a justiça dos homens, mas a justiça divina é impossível iludir. Porque o nosso tribunal, o nosso juízo, o nosso júri está dentro de cada um de nós. No altar da consciência, como dizem os amigos espirituais. Então, à luz da reencarnação, nós podemos entender as diferenças sociais, como todas as desigualdades que tanto chocam nossa sensibilidade, e que, no entanto, não se constituem expressões de um Deus arbitrário e cruel que castigaria uns e favoreceria outros. E nós encontramos em plena pandemia, encontramos fatos aterradores, aberrações mesmo, em que se tripudia sobre os valores humanos e se nega e se retira aquilo que é direito de todos receberem por justiça. Então, nesse aspecto, ele vai dizer, no mundo espiritual, pontifica um juiz incorruptível. Desta forma, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que estão no processo de entendimento da lei divina, da autotransformação para tornar-se o homem de bem no aprendizado prático das sucessivas reencarnações. Então todos nós podemos ser homens de bem. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, o subtítulo O Homem de Bem. E ele dá uma série de possibilidades
para o trabalho, e no final ainda diz: não estão aqui enumeradas todas as qualidades. Quer dizer, algumas estão. Mas do caminho certo está aquele que começar a se dedicar por essas. E é nesse ponto que nós encontramos ser saciado, porque ele diz: serão saciados, é resultado da busca e da prática do bem, porque é evolução espiritual. As leis humanas, por sua vez, com a compreensão do processo de evolução, elas ficarão mais humanizadas e auxiliarão sobremaneira no entendimento correto da justiça de Deus. Então também vai nos dizer que são felizes os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. As ideias nobres que fazem a humanidade avançar sempre encontram oposições, porque os opositores se esforçam para aniquilar ideias principalmente de avanço espiritual, moral, até material, não admitindo a menor mudança. Então é preciso que nós nos sintamos felizes quando nós formos perseguidos por não agir por conveniência. Também quando formos perseguidos por defender os mais fracos. Quanto aos que mais se expõem, se impõem e se põem contra as injustiças praticadas pelos poderosos, serão perseguidos, serão atormentados, serão atribulados, mas serão felizes, pois passarão a vida fazendo a diferença, deixando a sua contribuição e o seu legado. E para os seguidores daquela época e para todos nós, ele nos diz: felizes sois vós, se vos perseguirem por causa do Mestre. É porque estareis trabalhando e divulgando a boa nova. Então a recompensa que o Mestre promete é o fruto do próprio trabalho no bem. Então Jesus, após falar sobre as bem-aventuranças, ele iniciou o Sermão da Montanha falando sobre a luz. Vós sois a luz do mundo. Nós vamos encontrar que assim a vossa luz também brilhe diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras. Ele está nos falando que nós somos luz. Também ele vai dizer: vós sois o sal da terra. A função primária do sal é conservar, é dar sabor, é preservar, é deter a decomposição, é fazer a diferença. Cada discípulo do Mestre individualmente deve ser um facho de luz a iluminar os homens na caminhada. Por isso é que ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras. Então o Sermão da Montanha é uma experiência autorreflexiva. Cada um de nós avançará através da meditação, do autoconhecimento, dessa busca, para encontrar conceitos que Jesus trouxe e aí sim introjetar e aplicar no dia a dia. Então é preciso colocar essa proposta do bem em nosso íntimo. Era aquilo que Jesus falava: o Consolador que ficará eternamente convosco, depois de estudarmos e introjetarmos, não perdemos mais. Encontramos Gandhi quando certa vez ele disse: se tudo se perdesse, se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. Então felizes são todos aqueles que sabem viver sem provocar antipatias nem descontentamentos, que sabem manter os pontos de vista peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, de opinar e experimentar. Por quê? Respeitando cada coisa em seu lugar, tempo e condição, nós equilibramos o corpo e o espírito, herdando valiosas lições na terra.
Então nós vimos ainda há pouco, após o Sermão da Montanha, Jesus escolheu os 12 apóstolos entre aqueles muitos que o seguiam, dando a eles a responsabilidade de levar os ensinamentos divinos à humanidade. Quando ele diz, ide e pregai. Depois, então, ele escolheu os 500 da Galileia. Depois deles é a vós que confio a tarefa sublime de espalhar as verdades da Boa Nova. Quando essa fala surgiu, quando escolheu os 500 da Galileia. Os espíritas são, no presente, a luz relativamente à revelação nova, como os apóstolos o foram em relação à revelação trazida à terra por Jesus. Então, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia na linguagem moderna, nós encontramos esse momento. Muito felizes são aqueles que leem, ouvem e que guardam estas coisas no seu coração. E os amigos espirituais nos dizem, um dia, que não está muito longe, quase todos seremos chamados a viver essa inefável felicidade de comunhão com o Pai num sentimento de amor e de reunião. Nesse dia, diz Jesus, alegrai-vos então pela expectativa do reencontro comigo e com todos aqueles que vos têm amado desde o princípio. Os enviados do amor estão ao vosso lado. Observai o que dizem, pois indicam o início da regeneração da humanidade. Mais de 2000 anos essa instrução. Então hoje nós sabemos, Jesus está no comando. Procuremos seguir seus princípios sublimes. O mundo atual é o nosso campo de trabalho, mas é também a nossa oficina, onde nós forjamos um mundo novo a partir da nossa modificação interior, construindo pelo exemplo o futuro promissor que todos nós almejamos. Agradecemos a oportunidade, permaneçamos na paz do sublime Galileu. Boa noite, queridos irmãos e irmãs e todos aqueles que nos ouvem.